Tudo bem, pessoal? Bem, vamos então para mais um vídeo, né? Espero que vocês estejam gostando aí das aulas que estamos publicando, né, no nosso canal, né? Comentem, curtam, né? Deem o seu like aí nos vídeos se vocês estiverem curtindo mesmo essas pequenas lições, né, que estamos passando aí, né, toda semana. E dessa vez, neste vídeo nós vamos abordar é, sobre dois conselhos que estão previstos nos artigos 89 a 91 da Constituição Federal, né, que são os conselhos da República e da Defesa Nacional. Né? Não sei se vocês conhecem, Nunca ouvi falar. mas eles são previstos como órgãos de consulta, órgãos de aconselhamento, de assessoramento do presidente da República em questões relativas à soberania, questões de segurança nacional, né, questões sensíveis, né, ao funcionamento do Estado brasileiro. Né. Em primeiro lugar, o Conselho da República, né, ele está previsto no artigo 89, né, e também no artigo 90, né, e ele é um órgão que é convocado, né, nas situações em que há intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, né, ele é convocado a se pronunciar sobre esses temas e também em questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, né, que é como vocês podem ver, um conceito muito amplo, muito aberto, né, estabilidade das instituições democráticas, né, pode abranger diversos assuntos, né, mas geralmente afetos à soberania, à segurança nacional, né, que não sejam diretamente relacionados com a intervenção federal, Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Esse Conselho da República ele é regulado pela Lei 8.041 e além dos membros, digamos, natos, né, que estão ali previstos no artigo 89, também há no inciso 6, né, do artigo 89, a nomeação de 6 brasileiros natos, né, que vão compor o Conselho da República junto com os outros membros que diríamos membros natos do Conselho da República. Né. Para ser sincero com vocês, o Conselho da República, né, até onde eu tenho conhecimento, ele só foi convocado uma única vez, né, desde a Constituição de 88. Ele foi convocado justamente agora em 2018, recentemente, né, quando houve a intervenção federal no Rio de Janeiro, né, decretada pelo ex-presidente Michel Temer, e ali, naquela oportunidade que houve uma intervenção federal, que realmente não é algo comum de acontecer, né, houve a convocação do Conselho da República para se pronunciar acerca do decreto. Na verdade, o Conselho da República não foi consultado previamente. O decreto de intervenção já tinha sido editado quando o Conselho da República foi convocado, né, para se pronunciar, para dar suas sugestões, até para o aprimoramento, né, do decreto de intervenção, enfim. Né, foi para esse sentido que o Conselho da República, na última e única vez que eu tenho conhecimento, ele foi convocado no Brasil. Já o Conselho de Defesa Nacional, ele não tem esses 6 cidadãos brasileiros natos, ele só tem membros natos, digamos assim, que além do presidente da República, é o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, das Relações Exteriores, do ministro do Planejamento, que é atualmente o ministro da Economia, né, e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, são os membros do Conselho de Defesa Nacional. Né, como são membros que são nomeados antes, né, de qualquer reunião do Conselho de Defesa Nacional, esses membros já existem, né, não precisa de nenhum escrutínio, diferentemente do que acontece para o Conselho da República. Esse Conselho de Defesa Nacional ele já se reúne com mais frequência. É bastante comum, né, obviamente, terem conversas do presidente da República com o vice e os presidentes da Câmara e do Senado, os seus ministros. Né, essas reuniões já encontram alguma frequência, né, que não é vista
em relação ao Conselho da República, né? E também, no caso da intervenção no Rio de Janeiro de 2018, houve reuniões, né, em relação a decreto de intervenção, porque é uma das atribuições do Conselho de Defesa Nacional opinar, né, nas hipóteses não só de declaração de guerra e celebração de paz, né, é uma situação que nós vivemos atualmente, mas também opinar sobre decretação de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Então, tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional opinam em questões de defesa, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, com o diferencial que o Conselho da República ele se pronuncia, né, conforme está previsto na Constituição Federal, o Conselho da República se pronuncia sobre essas questões. E o Conselho de Defesa Nacional opina sobre essas questões. É uma pequena sutileza para, na verdade, afirmar que o Conselho de Defesa ele se pronuncia previamente, ele é consultado previamente à intervenção, em regra, né? Não há nada específico na Constituição que determine isso, mas pelo teor do texto, há uma indicação de que essa opinião do Conselho de Defesa Nacional é dada previamente, né, à decretação do estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal, né? E o Conselho da República ele se pronuncia sobre esse mesmo assunto, né? Mas já se pronuncia no momento posterior, né, para dar alguma opinião também, né? Mas alguma opinião no sentido de aperfeiçoamento ou de conserto, né? De correção de alguma questão verificada já no trâmite, né? Daquele estado de defesa, do estado de sítio, da intervenção federal. Né? O Conselho de Defesa Nacional é convocado, né? Eles se reúnem, né? Esses membros do Conselho de Defesa Nacional se reúnem com mais frequência, além dessas questões de guerra e celebração de paz, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, também sobre outras questões relativas à segurança nacional, né? Principalmente questão de faixa de fronteira, né? Preservação de recursos naturais, né? E também para acompanhar, né, algumas iniciativas relacionadas à independência nacional e à defesa do Estado democrático, né? Então, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, em linhas gerais, eles têm atribuições muito parecidas, para não dizer idênticas, né? São relacionadas realmente à segurança nacional, à soberania nacional, né? Sendo que o Conselho de Defesa ele tem uma importância maior pelo fato de ter um número menor de membros, né? Que não precisam ser eleitos pela Câmara ou pelo Senado, ou pelo presidente da República, sem ser os ministros, né, como acontece com o Conselho da República, né? Então tem essa diferença aí. E o Conselho de Defesa Nacional ele é regulado, né? Na verdade, se vocês forem ver tanto a Lei 8.041, que trata do Conselho da República, quanto a Lei 8183, que fala do Conselho de Defesa Nacional, eles não trazem muitos detalhes acerca do funcionamento desses dois conselhos, né? Até certo ponto eles repetem em algumas disposições aquilo que já está previsto na Constituição, o que denota, né, que eles não têm uma grande importância no cenário constitucional, né, e principalmente o Conselho da República, ele não tem tanta relevância assim, tanto é que ele só foi convocado uma única vez. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. E qualquer coisa, comentem, né? Perguntem e estamos às ordens. Ok? Forte abraço.